Portistas, respirem fundo, porque o que está prestes a acontecer vai abanar tudo o que achávamos que sabíamos sobre este novo Porto. E não é exagero. Hoje temos 5 bombas que vão mexer com o coração de quem sente o clube como uma extensão do próprio corpo. Isto não é só mais um vídeo. É um desabafo. É um grito de quem vive isto com raiva, com esperança, com aquela fé cega que não se explica. E se estás aqui, é porque sentes o mesmo. Por isso carrega já no like, ativa o sininho e prepara-te para viver cada segundo connosco. Há um reforço que ninguém viu chegar, um negócio que envolve um central, mas com cláusulas que podem rebentar tudo no fim da época. Há uma revolução completa no plantel, promessas que pareciam discurso vazio e acabaram a ser cumpridas à risca. Há condenações, recurso em tribunal e um nome que continua a dividir o dragão. E para fechar, uma movimentação que parece pequena, mas pode mudar tudo. Isto não é só futebol, é sentir, é viver. E o primeiro impacto chega já a seguir. Mas o que vem depois disso vai deixar-te em choque. O que se passou aqui é para deixar qualquer portista com o sangue a ferver. E o pior é que, no meio de toda esta novela de reforços, há decisões que continuam a ser tomadas nos corredores do Dragão que simplesmente não fazem sentido nenhum. Porque enquanto se gastam milhões na defesa, enquanto se fala de cláusulas de compra milionárias, enquanto se reforça a equipa principal com nomes sonantes, o Porto acaba de trazer um lateral direito brasileiro, de 19 anos, chamado Pedro Lima, vindo por empréstimo do Wolverhampton, e adivinha só onde vai jogar? Na equipa B. Sim, ouviste bem. Vai jogar na equipa B. Mas atenção, ele vai treinar sob as ordens de Farioli. Ou seja, anda ali entre dois mundos, mas sem sequer haver opção de compra. É um jogador que o Porto não pode segurar, não pode desenvolver, não pode transformar em ativo futuro. Se render, volta para a Inglaterra. Se falhar, fica cá a ocupar espaço de quem realmente sente o clube, de quem se mata todas as semanas para subir à A. E o mais revoltante é que estamos a falar de um miúdo que custou 7 milhões aos Wolves há apenas um ano, e agora vem cá só para rodar, sem retorno desportivo garantido, sem plano de integração real, sem sequer existir confiança para dar-lhe minutos já. Então, para que isto? Para quem é este negócio? Quem ganha aqui? Porque não se apostou num Martim Fernandes, num Rodrigo Ribeiro, num puto da formação que já veste azul e branco desde pequeno. E não é só isso. É a sensação de que há algo que não está a bater certo. Primeiro dizem que Kiwier fecha o plantel. Depois, sem mais nem menos, aparece Pedro Lima. Mas não como reforço direto. Não como plano de futuro com cláusula de compra. Não como aposta firme. Vem emprestado. Para a B. Sem opção. E ainda assim, vai treinar com a A? Que mensagem é que isto passa para os nossos? Que têm de sair para ganhar minutos. Que têm de ser emprestados para crescer, enquanto outros vêm de fora ocupar lugar sem compromisso real com o clube. Que basta vir de Inglaterra com selo de Premier League e pronto, tem direito a tudo. Isto vai arrebentar o balneário da B. Vai minar os miúdos. Vai gerar frustração nos que andam há anos a sonhar com uma oportunidade. E sabes o que dói mais? É que ninguém explica. Ninguém aparece a justificar. Ninguém se lembra de quem está a sentir isto cá fora, a viver o clube todos os dias. É mais um caso à Porto moderno, cheio de mistério, zero comunicação, decisões que parecem feitas a régua e esquadro, mas com a régua torta e o esquadro rachado. E atenção, não estamos a falar de um craque consagrado. Estamos a falar de um jovem com apenas 6 jogos pelos Wolves. 6. E mesmo assim, chega cá com tratamento de elite. Que moral é esta? Custa a aceitar. E vai custar ainda mais quando virmos o efeito disto na equipa B. Porque enquanto alguns lutam por cada treino, outros aterram de paraquedas, com nome feito e minutos garantidos. E o pior é que isto é só o começo. Porque o que vem a seguir é ainda mais grave. Dói mais do que devia. Porque no meio de toda esta euforia de reforços, de milhões a rodar, de anúncios atrás de anúncios, houve um negócio que passou como grande notícia, mas que, para quem lê nas entrelinhas, é uma punhalada silenciosa, uma traição emocional que custa a engolir. Jakub Kiwier é reforço do Porto, e isso, por si só, devia ser motivo de celebração. Um central com classe, internacional polaco, vindo do Arsenal, com qualidade acima da média. Mas o problema está nos detalhes. Porque sim, ele vem emprestado. Sim, o Porto tem cláusula de compra. Mas, e aqui está o golpe, o Arsenal também pode ativar a cláusula. Ou seja, imagina este cenário.
Kiwior vem, joga bem, cresce, vira patrão da defesa e no fim da época o Arsenal chega e diz obrigado, fica connosco outra vez. E nós? Ficamos com a ilusão, com a camisola vendida, com o lugar tapado para mais um ano e com a sensação de que nada disto foi feito para o futuro do Porto, mas sim para servir o presente dos outros. E custa ainda mais quando lemos a letra miúda, 2 milhões só para o ter cá por um ano. Mais 17 milhões se quisermos ficar com ele. Mais 5 milhões possíveis em objetivos. E ainda 2 milhões para o Arsenal numa futura venda. Que raio de negócio é este? Para quem é que isto foi vantajoso? Por que é que continuamos a aceitar estas cláusulas com dois sentidos, estas pontos de conveniência que não nos protegem de nada? Sabes o que isto parece? Parece que o Porto deixou de ser o destino, para passar a ser escala. Um clube de transição. Um clube onde se cresce, se valoriza, se mostra, mas para depois sair. E isso, para um clube com a nossa história, com o nosso orgulho, com o nosso ADN, é absolutamente destruidor. E o mais triste é que o próprio jogador sente isso. Basta ouvir as palavras de Kiwior. Estava ansioso para chegar, mas agora tenho de esperar mais uma semana para conhecer os adeptos. Ansioso, mas já vai para a seleção. Ansioso, mas mal chegou, já vai embora. É como um convidado de casamento que aparece só para a foto, mas nem fica para a festa. E depois fala do Farioli, daquela conversa rápida, daquele bom momento que teve com o treinador, mas que, no fundo, soa mais a formalidade do que convicção. Como se soubesse que isto é só passagem. Como se já estivesse a contar os dias para regressar a Londres. E sabes o que mais parte o coração? É ver que este negócio foi vendido como o grande reforço. Como se fosse o fechar do plantel. O fim do mercado. O grande trunfo. Mas não há final feliz quando a sensação que fica é de que fomos apenas mais um peão num jogo muito maior. Falta alma. Falta compromisso. Falta visão de futuro. Porque um clube que se respeita não aceita que outro possa chegar no fim e decidir tudo por ele. Kiwior é bom. Ninguém duvida disso. Vai jogar, vai render, vai dar garantias. Mas no fim do dia, pode muito bem não ficar. E isso, portistas, isso dói. Porque não há nada pior do que nos apaixonarmos por alguém que já tem data marcada para ir embora. Mas o que vais ver a seguir vai deixar-te com medo do que aí vem. Se há algo que ninguém pode negar, é que o Porto de hoje já não é o mesmo Porto que vimos entrar em campo no final da época passada. E isso não é um acaso. Não é uma coincidência. Não é um simples conjunto de ajustes. É uma transformação total, pensada, planeada e executada com uma intensidade rara. O plantel mudou. O espírito mudou. A estrutura mudou. E o que está a nascer agora no Dragão pode muito bem ser o embrião de uma nova era. André Vilas-Boas não veio para marcar presença. Disse ao que vinha. Apontou o alvo e carregou no gatilho. Falou num dos maiores mercados da história do clube e cumpriu. Porque foram 10 reforços. 10 caras novas. 10 apostas claras em reconstruir uma base competitiva que possa responder já, no imediato, aos objetivos do presente, mas também pensar mais à frente. Comecemos pela defesa. Foi o setor mais movimentado, com várias entradas de peso. Alberto Costa, vindo da Juventus, chega com selo de promessa séria, já com experiência internacional, e custou 15 milhões. Jan Bednarek, internacional polaco, reforça o eixo defensivo com maturidade e leitura de jogo, 7,5 milhões bem investidos. Dominik Prprpic, jovem croata com margem de crescimento, acrescenta profundidade e talento. E, claro, Jakub Kiwior, do Arsenal, chegou emprestado mas com potencial para se tornar uma peça-chave. É uma defesa nova, rejuvenescida, montada com critério. Saiu Marcano, terminou contrato. Tiago Jaló regressou à Juventus. Zé Pedro foi vendido ao Cagliari. João Mário seguiu para a Juventus. Otávio Ataíde rumou ao Paris FC. E Fábio Cardoso fechou capítulo, assinando pelo Sevilha. Foi o fim de um ciclo e o início de outro. No meio-campo, manteve-se um trio que sustenta o coração da equipa: Alan Varela, Steven Eustáquio e Tomás Pérez. Mas chegaram novos nomes para dar mais músculo e criatividade. Gabri Veiga, que já estava referenciado desde o Mundial de Clubes, chegou por 15 milhões. Vitor Frohold, médio dinamarquês vindo do Copenhaga, custou 20 milhões e traz presença física e liderança.
Pablo Rosário, vindo do Nice, acrescenta equilíbrio e posicionamento. Houve também saídas. Marco Grujic rescindiu, Vasco Sousa foi emprestado, Romário Baró vendido, André Franco e Ivan Jaime seguiram para a MLS com cláusulas de compra. Tudo a apontar para uma limpeza de balneário, uma redefinição de prioridades, uma aposta clara em jogadores com o perfil certo para o novo modelo de jogo. Na frente, aconteceu o impensável. Samu, que já tinha custado 15 milhões ao vir do Atlético, foi agora comprado em definitivo por mais 17 milhões. Um investimento gigante num jogador que é visto como o futuro da seleção espanhola. Borja Sainz, contratado ao Norwich por 13,3 milhões, traz verticalidade e ousadia. Luke de Jong, a custo zero, chega para dar experiência e presença na área. Mas também houve partidas marcantes. Francisco Conceição, uma das figuras mais acarinhadas pelos adeptos, seguiu para a Juventus por 32 milhões. Gonçalo Borges foi para o Feyenoord por 10. Dani Namazo emprestado ao Auxerre. Rodrigo Mora esteve com um pé fora, com o Al-Ittihad a bater à porta com 70 milhões em cima da mesa, mas o Porto manteve-se firme. E até na baliza houve mudança. João Costa regressa ao clube que o formou depois de uma grande época no Estrela da Amadora. Samuel Portugal segue para a Arábia Saudita. A baliza volta a ter identidade azul e branca, e isso também conta. Agora, o que é que tudo isto significa? Significa que estamos a viver o maior recomeço dos últimos anos. Que o Porto está a apostar forte, não só no talento individual, mas no perfil humano, na capacidade de resposta, na fome de vencer. Não são contratações por contratar, são escolhas cirúrgicas que mostram uma ideia clara de jogo, de balneário, de clube. Francesco Farioli tem agora à disposição um plantel mais completo, mais equilibrado, mais profundo. Mas também tem um desafio gigante nas mãos: criar uma identidade, montar um 11 estável, unir o grupo num só objetivo. Porque quando há tanta mudança, há também o risco do tempo de adaptação, da falta de entrosamento, da instabilidade. Mas o que se sente é que há convicção, há direção, há propósito. E tudo começou com uma promessa. Quando Vilas Boas apresentou Farioli, já tinha deixado claro que o plantel ia mudar, que havia uma necessidade de limpar o passado recente, de recuperar o compromisso com o sucesso. E agora, com quase 2 meses de trabalho intenso, o que se vê é que a promessa foi cumprida. Ainda falta muito. O tempo vai dizer se estas apostas resultam. Mas uma coisa é certa: o Porto mexeu, renovou, sacudiu. O Porto mostrou que não tem medo de mudar. E isso é o primeiro passo para voltar a ser Porto. Durante anos, o nome dele icou nas bancadas como um símbolo de paixão, de presença, de liderança. Fernando Madureira, o macaco, foi mais do que o rosto dos Super-Dragões. Foi, para muitos, a personificação do adepto que nunca falha, que nunca cede, que vive o Porto com um fanatismo que roça o religioso. Mas agora o cenário é outro. E a verdade, nua e crua, é que está em causa o futuro de um dos nomes mais icónicos ligados ao universo portista. A condenação foi pesada: 3 anos e 9 meses de prisão efetiva. E não foi só ele. Também a sua esposa, Sandra Madureira, recebeu uma pena de 2 anos e 8 meses. Tudo no âmbito da chamada Operação Pretoriano, tudo por causa da fatídica Assembleia Geral de 13 de novembro de 2023. Mas esta história está longe de ter terminado. O recurso já foi entregue. A defesa argumenta que o objetivo nunca foi intimidar ninguém, que não havia plano para agredir, nem tarefas atribuídas, nem vítimas identificadas. O que Madureira queria, segundo o recurso, era simples: evitar uma humilhação pública de Pinto da Costa. Nada mais do que isso. E é aqui que tudo ganha outra dimensão. Porque, goste-se ou não, a figura de Fernando Madureira está entrelaçada na história recente do clube. E o que se está a passar agora é mais do que um processo judicial. É um momento de viragem. É o fechar de um capítulo que mexeu com tudo e com todos. Foi um líder de bancada a cair. Foi um símbolo a ser julgado. Foi um Porto dividido, a tentar encontrar o equilíbrio entre a paixão sem freio e a institucionalidade que a nova direção quer consolidar. E o que vem aí? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é garantida: este caso vai marcar para sempre. Vai deixar cicatrizes. Vai redefinir a relação entre os grupos organizados e o clube. E vai obrigar todos a olhar para o futuro com outros olhos. Mas, mesmo assim, mesmo com tudo isto, há uma certeza que fica: o Porto sobrevive a tudo. Sobreviveu a trocas de presidentes.
Sobreviveu a mudanças de treinadores. Sobreviveu a crises desportivas, financeiras, judiciais, internas e externas. E vai continuar a sobreviver. Porque o Porto não é um homem. Não é um grupo. Não é um nome. O Porto é o povo. É a bancada. É o símbolo ao peito, a garganta a rasgar-se num cântico, a lágrima no golo aos 90. É o que nenhum tribunal pode tocar. É o que nenhuma pena pode apagar. E por isso, portistas, se chegaram até aqui, se viveram cada notícia, se sentiram cada palavra, então comentem. Partilhem. Gritem. Espalhem esta emoção para todos os que ainda vivem o clube em silêncio. Porque quem sente, nunca desiste. E quem acredita, volta mais forte.